Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de matemática desta semana. E na nossa aula de hoje nós vamos começar pela correção da ficha de atividades que estão entre as páginas 53 e 54. É aquela fichinha que a tia passou para casa quarta-feira, estão lembrados? Então vamos acompanhar agora essa correção. Olha só, gente, essa ficha de atividades, ela começa dizendo o seguinte: o gráfico a seguir apresenta a altura média de crianças de acordo com a idade. E aí a gente mostra, do lado na vertical aqui a gente tem a altura em centímetros e na horizontal a gente tem a idade dessas crianças. Qual é a altura média aproximada de crianças com 4 anos? Então aí a gente vai olhar 4 anos para mais ou menos um pouco mais que 100, então cerca de 5 mais ou menos centímetros, tá? Mas quem colocou 100 centímetros pode deixar. Letra B, aproximadamente qual é a altura média de crianças com 8 anos de idade? Então, a gente vai lá no gráfico, 8 anos de idade, um pouco mais que 120, mais ou menos 130, não é? Então, deve ser 130 centímetros, mais ou menos, aproximadamente. Letra C, entre 4 e 5 anos, quantos centímetros as crianças crescem em média aproximadamente? Então, olha só, a gente vai olhar aqui no gráfico, entre 4 e 5 anos, quanto que cresceu? 4 tem mais ou menos 105. E 5 anos tem mais ou menos 118 por aí. Então, aí de 105 para 115, em torno de uns 10 centímetros mais ou menos. E todos valores aproximados, tá, gente? Por isso que pode ter mais que uma resposta. As crianças crescem mais entre 1 e 2 anos ou entre 7 e 8 anos? Então, o maior declínio aqui dessa reta do gráfico. De entre 1 e 2 anos, ou ela cresceu mais entre 7 e 8 anos? Então, a gente vai observar. Olha só, onde foi que cresceu mais? Então, a gente pode observar que cresceu mais aí entre 1 e 2 anos. O declínio da reta aqui é maior do que essa, tá? Na próxima página, ele continua com as perguntas sobre esse mesmo gráfico. Com base no gráfico, qual é a altura média de uma criança que tem a mesma idade que você? Então, aí a gente vai utilizar os dados desse gráfico. Vocês aí já estão em torno de mais de 8 anos, essa resposta aí a gente não vai colocar, tá? E na letra F, qual seria a diferença entre esse gráfico e um gráfico de uma pessoa adulta? Então, o gráfico de uma pessoa adulta para um gráfico de uma criança, a gente está falando de crescimento. Os adultos, gente, eles crescem menos, tá? Quando chega a uma certa idade, para de crescer. Então, a diferença é que nessa reta da criança, a linha está sempre crescendo, né? Porque as crianças, o normal é crescer. E o adulto, quando chega a certa idade, como ele não cresce mais, então a linha ficaria mais reta, não é? A linha ficaria mais na horizontal. E de acordo com o gráfico, lá na letra G, ele está perguntando: é possível saber a altura média de meninos e meninas separadamente? Justifique sua resposta. Não é, gente? Porque aqui no gráfico ele não traz a informação de meninos e meninas. Ele traz no geral identidade e altura em centímetros. Então, ele não traz diferença entre meninos e meninas. Então, por isso que não é possível saber, pois o gráfico não traz essa informação, tá? E aí a gente finaliza a correção dessa fichinha. Então, turminha, agora que nós já fizemos a correção dessa ficha de atividades, nós vamos dar início aí a esse conteúdo, onde ele fala sobre os gráficos e tabela. Eles estão entre as páginas 84 até a página 89. Então, nós já sabemos que os gráficos e as tabelas são formas utilizadas para representar dados de uma pesquisa, dados estatísticos. Então, tudo que a gente fizer, os dados obtidos através de uma pesquisa, por exemplo, nós podemos organizar para visualizar melhor, então, para o melhor entendimento e visualização, de interpretação dos dados de uma pesquisa, por exemplo, eu consigo utilizar os gráficos e as tabelas como meio de possibilitar que isso aconteça. Então, veja bem, os gráficos e as tabelas existem de várias formas. Nós vamos estudar aí os tipos de gráficos, vamos revisar, na verdade, que esse conteúdo nós já vimos, não é? Então, eu tenho um gráfico de barras e de colunas, ou também eles podem ser conhecidos como gráfico de barras horizontais e gráficos de barras verticais, tá? O gráfico de linhas, ou também conhecido como gráfico de segmentos, os pictogramas, que são ou gráficos pictóricos, que a gente vai ver um pouco a imagem daqui a pouco,
E também nós temos os gráficos de setores, também conhecidos como gráficos de pizza. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um deles e em seguida a gente vai dar uma pausa da aula e vamos tentar responder sozinhos essas 4 questões que seguem aí nas páginas seguintes, da página 86 até a página 89. Todas essas questões, gente, elas são referentes à interpretação de gráficos. Então, se vocês observarem aí, cada um deles vai trazer um gráfico diferente, cada uma questão. E aí a gente precisa interpretar as informações que estão sendo colocadas aí nesse gráfico e responder as perguntas que seguem, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, gente, nós temos aí o gráfico de barras e de colunas, como esses 2 exemplos apresentados aí na tela. Então, o comprimento de cada barra, ela varia de acordo com a quantidade do valor determinado do dado da pesquisa, tá? Então, quanto maior for a barra, maior é o valor ou a quantidade representada. Então, dessa forma aqui, que essas informações estão sendo representadas nesse gráfico, é possível a gente interpretar melhor, com uma certa facilidade, comparar as quantidades e aí tirar as conclusões dessa pesquisa. Nós temos também o gráfico de linhas ou de segmentos, não é? Como esse exemplo aqui abaixo, ó, taxa de desmatamento da Amazônia em quilômetro quadrado. Então, ele pode nos mostrar aí que a intenção, na verdade, é mostrar ao leitor o gráfico, a variação de determinado fenômeno, né? Então, com esse gráfico de linha, ele fica mais fácil visualizar como foi que aconteceu o comportamento dessas informações, seja crescente, decrescente, constante, houve muita variação ou pouca. Os pictogramas, gente, ou gráficos pictóricos, eles são gráficos que ilustram as informações com desenhos, tá? Ele também pode ser comparado aí a um infográfico. Estão lembrados que os infográficos são uns tipos de gráficos mais elaborados, não é? Então, esses gráficos que vimos até agora, eles podem ser representados com desenhos. Nesse caso, eles também serão pictogramas. Então, os desenhos aí, eles ilustram os dados dessa pesquisa. Agora, gente, vocês vão verificar na página 86, que ele vem falando também um pouquinho sobre outro tipo de gráfico. Olha só. Que é sobre o gráfico de setores. Então, aqui nesse exemplo, ele está mostrando o lanche preferido. Aqueles que preferem pizza, eles usam também as cores, tá? Para identificar para uma melhor visualização. Então, ele é usado quando queremos considerar o total para organizar grupos, por exemplo, em porcentagens, né? Agrupá-los em fatias. Vamos agora, gente, observar esse RA que se encontra aí nessa mesma página 86. Olha só. Qual é o gráfico? Dona Dinda resolveu construir gráficos para verificar como são suas vendas de sorvete na semana. Veja os gráficos que ela construiu e os classifique relacionando a coluna 1 com a coluna 2. Então, aqui tem a letra A, esse tipo de gráfico, letra B, letra C e letra D. E agora a gente vai associar. Qual deles aí é o gráfico de linhas? Olha só, o gráfico de linhas é o da letra B, não é, gente? Então, aqui dentro a gente vai colocar a letrinha B. Gráfico de setores. Os gráficos de setores, esse último aqui, não é? Do sorvete da Dinda. Então, letra D. A gente digita a letrinha D aqui dentro. Gráfico de colunas. Então, ficou aí letra A e letra C. Gráfico de colunas é esse aqui, né, gente? Da vendas de sorvete, que está representado pela barra. E aí, a gente coloca a letra. E, por último, nós temos o gráfico pictórico, que é aquele que utiliza desenhos para representar, olha só. Distribuição da água no planeta. Então, aí a gente coloca a letra C, que é a última que falta, tá? Agora, eu convido vocês a pausarem a videoaula, conforme eu falei anteriormente, para responder essa atividade. Começa da página 86 e vai até a página 89. Vamos lá? E aí, turminha, fizeram a atividade? Olha só. Vamos retomar o gráfico de linhas visto anteriormente. Taxa de desmatamento da Amazônia em quilômetros quadrados. Então, a gente pode observar aqui esses dados. E aí, a letra A, ele pergunta, quantos quilômetros quadrados da Amazônia estavam desmatados em 2017? A gente vai olhar aqui para o lado 2017, gente, 2017 estava aqui. E aí, a gente vê qual é o número que se aproxima, ó, 6.947 quilômetros quadrados. Letra B.
Quantos quilômetros quadrados da Amazônia estavam desmatados em 2019? A gente vai lá para o ano 2019, ó. Deixa eu baixar um pouquinho mais. E aí, ao observar o ano de 2019, tá? A gente vê que o número referente é 9.762 quilômetros quadrados. Letra C. Se considerarmos apenas os anos 2015 e 2016, o que o gráfico representa em relação à taxa de desmatamento? A gente vai olhar aqui entre 2015 e 2016. O que é que isso representa? O que é que mostra? Que conclusões a gente pode tirar? O gráfico ele está mostrando que aumentou, não é, a área de desmatamento. Letra D. Considerando apenas os anos 2016 e 2017, vamos olhar para ele, ó, 2016, 2017, houve um declínio, não é? O que a gente pode considerar? Que o gráfico apresenta um descrescimento, ou seja, diminuiu as áreas de desmatamento entre esses anos. E na letra A, ele pergunta qual é a diferença de quilômetros quadrados desmatados em 2019 e 2015. Então, para saber isso, a gente vai subtrair. Então, diferença na matemática é subtração, estão lembrados? Vamos subtrair aí, ó, o de 2019, que é 9.762, menos o de 2015, que é o 6.207. E aí, como resultado dessa subtração, a gente vai encontrar 3.555 quilômetros quadrados. Já na segunda questão, ele pede para a gente observar o gráfico a seguir. Ele representa o percentual da população em relação a cada classe social nos anos 2008, 2013 e 2018. Então, aqui ele mostra as cores também, ó, A e B, C e D e E. Letra A. Qual é a soma dos valores percentuais que aparecem em cada ano? Então, se a gente for fazer a soma desses valores, a gente vai encontrar que é 100%, que é os percentuais aqui de cada ano. E na letra B, o que esse total representa, minha gente? Ele representa a população total, não é? A quantidade de pessoas no total. E na letra C, e última, ele diz assim, ó, observe o gráfico a seguir e completa a legenda, tendo como base o gráfico anterior. Então, olha só, se a gente viu aí que esses percentuais se organizam dessa maneira, observando a legenda que tem aqui no gráfico, a gente já consegue montar esse outro tipo de gráfico aqui. Olha só como é que vai ficar. No azul vai representar o A e o B, o laranja vai representar o C e o cinza, o D e o E, não é, gente? Que está aqui logo abaixo do gráfico, é só vocês olharem com atenção. Na próxima página, no início da terceira questão, ele traz um vídeo, um pequeno vídeo, que vai nos ajudar um pouquinho a ler e interpretar gráficos. Vamos assistir? Nos ajudam a entender as pesquisas, mas, dependendo da maneira como são construídos, podem nos confundir. Veja esses dois gráficos. Eles trazem as mesmas informações sobre os investimentos em educação realizados por um político em milhões de reais no primeiro semestre de seu mandato. Em qual dos dois gráficos parece que o investimento foi maior? Nesse ou nesse? No primeiro, não é? No entanto, eles são exatamente iguais, pois são baseados na mesma tabela. Os gráficos diferem apenas pela escala que utilizam. Para melhor compreender uma informação, não se deve ver apenas a aparência do gráfico. É necessário ler as informações numéricas para tirarmos nossas conclusões. Então, gente, logo aí em seguida, ele traz na terceira questão para a gente fazer a leitura desse gráfico, onde ele mostra a incidência de dengue por 100 mil habitantes. Então, confiram aí como é que vai ficar as respostas. Letra A, do que o gráfico trata, minha gente? O gráfico trata da incidência de dengue nos estados brasileiros, no Brasil, não é? E o que significa a incidência de dengue por 100 mil habitantes? Isso significa, gente, que o gráfico está representando quantas pessoas estavam com dengue a cada 100 mil habitantes, ou seja, em um grupo de 100, daqueles quantos estavam com dengue?
E na letra C, ele diz em que período os dados foram coletados. Foram entre 3 de janeiro e 23 de janeiro de 2016. Como é que a gente sabe disso? Olhando aqui a fonte do gráfico, olha só. Aqui embaixo, ó, casos até a terceira semana de janeiro. Ó, observa aqui as informações. E na letra D, o que é possível observar sobre a ordem dos estados no gráfico? Nós podemos observar aí que os estados estão ordenados do que tem maior incidência para o que tem menor incidência. Letra E, no estado de Tocantins, o que representa o número 103? Então, a gente vai lá olhar no estado de Tocantins, o que representa o número 103 aqui em cima, ó. Olha só. Esse número, gente, ele está representando, não é? Ele está representando que a cada 100 mil habitantes daquele estado, 103 contraíram dengue. E na letra F, São Paulo é o estado com mais habitantes do Brasil. Isso significa que ele tem maior incidência de dengue? Não, não é, gente, nem sempre, porque os casos de dengue que possuem a população menor, por exemplo, em Minas Gerais. E em seguida, na letra G, ele diz que o estado de São Paulo tinha 44 milhões de habitantes, na data da pesquisa. Qual foi aproximadamente o número de casos de dengue nesse estado no período da pesquisa? Isso aí é fácil, gente. Lembra aí dos nossos conceitos matemáticos, olha só. Nós vamos fazer aí, se a cada 100 mil habitantes há 40 milhões, 40,9 casos de dengue, na verdade, que é o que está lá no gráfico em cima. A cada 1 milhão, nós temos 409, ou seja, 10 vezes 100 mil. Então, portanto, nós teremos 44 vezes 409 casos. Ou seja, 17.996 casos. E na quarta questão e última, ele diz que além da dengue, outra doença que tem preocupado o Brasil e o mundo é o coronavírus. Então, observe esse gráfico aí abaixo sobre os casos diagnosticados de coronavírus por dia no Brasil. Esse gráfico, gente, ele representa o número de novos casos por dia entre 14 de março de 2020 e 25 de abril de 2020 no Brasil. Por causa desse formato do gráfico, não é possível saber com exatidão quantos casos foram confirmados em cada uma das datas, mas isso não impede de termos uma ideia da variação de casos nesse período. Descreva um texto sobre o crescimento dos casos de coronavírus e lembre-se de que o gráfico apresenta o número de novos casos a cada dia. Vocês vão finalizar o texto com uma proposta falando sobre quais atitudes devem ser tomadas pela população em uma situação de pandemia. Então, registrem aí e mandem para a Tia Ju, tá bom? Então, turminha, por hoje é só. Nossa aula de matemática termina aqui. Não esqueça de mandar uma foto das atividades para a Tia Ju, tá bom? Estarei aguardando. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.